Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quarta rodada aqui das Olimpíadas da FIT 2022, o Brasil começou tomando uma chapuletada contra o time de Bangladesh. Darcy Lima perdeu a partida dele e o Alexandre Fier perdeu também para jogadores fortes de 2.400 aí de rating, mas os nossos brasileiros eram favoritos. Zicou essa quarta rodada por enquanto, mas espera aí, ainda tem mais dois tabuleiros, Krikor e Sup. Vamos dar uma olhada na partida do Cricão, vamos lá. Temos uma esperança, Krikor precisa ganhar, Sup precisa ganhar pra gente empatar aí o match na quarta rodada contra Bangladesh, né? Agora, antes de começar aqui o vídeo, aproveita pra se inscrever aí no canal se você não é inscrito. Não acredito que você não é inscrito até hoje. E já deixa então a sua curtida aí também, tá bom? Se você não gostar do vídeo, depois você tira a sua curtida. E se você quer melhorar no xadrez, aproveita galera, a gente tá com condições muito bacanas aí. Por exemplo, o combo do grande mestre André Diamante, 10 cursos, no acesso vitalício para você melhorar de vez aí no xadrez, tá bom? Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Muito bem, galera, Krikor da massa, abre aqui com o peão dama D4. Temos aqui D5 pelo Taj Mahal aqui, qual que é o nome dele? Não sei, Tajhar Zia. É o Zia. Então a partida seguiu aqui com C4, o Krikor vai para o gambito da dama. E6, o gambito da dama recusado, cavalo F3, cavalo F6, cavalo C3 desenvolvendo o cavalo, A6, e aqui C por D5, E por D5 e bispo G5 cravando aí o cavalo. Bispo em E6, segue o desenvolvimento, aqui E3 e agora cavalo de bem em D7, tá jogando bem aqui a abertura, o mestre Fi dizia. Bispo D3 jogado aqui pelo Cricão, C6, sólido aqui o adversário do Krikor. Como é que você vai ganhar de um cara que joga tão sólido assim? H3 foi jogado, bispo D6 e agora bispo aqui em F4, propondo trocas. Interessante aqui, o Krikor não se incomoda com dobrar os peões, afinal de contas ele vai ficar com uma boa casa de E5, uma coluna E aí semi-aberta, uma coluna E aberta para poder jogar, vai ficar interessante a posição do Cricão. Dama C7 seguiu na partida, bispo toma, dama toma, roque, todo mundo coloca os reis em segurança, e aqui dama B3 pressionando lá em B7. Torre de A em B8, né? Aqui o Zia joga muito sólido, ele não compromete aqui com avanços de peão nem nada disso e segue com torre de A em B8, né? Sólido demais. A4 foi jogado A5 parando o peão. E como é que segue isso daqui? O Krikor segue com dama A3 propondo trocas, dama por A3, torre por A3 e H6. O cara faz lance profilático, joga sólido, o cara é um muro. Como é que vai passar desse muro? Torre B1 foi jogado, o Krikor quer criar uma ruptura agora, vai jogar com B4. Cavalo E8 foi jogado aqui pelo Zia, com ideias talvez de colocar um cavalo em C4, tentar algum contra-jogo dessa maneira. B4 pelo Cricão, criando a ruptura, peão toma, torre toma, e aqui o cavalo vem para casa de D6. Torre em A1, jogada agora aqui pelo Krikor, nós temos aqui torre de F em C8 e torre B2, aqui volta as torres aqui por enquanto o Krikor. Torre em A8 foi jogado, o cavalo pula para casa de E5, propondo mais uma troca. Interessante o Krikor não se incomodar mais uma vez com dobrar os peões, mas numa posição como essa o Krikor ficaria muito bem, né? Muito bem, capturando o peão lá de B7. Então aqui a ideia é eliminar o defensor de B7. A partida seguiu com F6 atacando o cavalo, aqui cavalo por D7, bispo por D7. E G4, o Krikor tem que melhorar a posição de alguma maneira, já trocaram muita peça, o Krikor tem que vencer, se empatar essa partida, Bangladesh venceu o match. Torre em A7 foi jogado pelo Zia, sólido como uma rocha, putz, aqui a partida seguiu com torre de A em B1 e agora a torre de C em A8. Contra-jogo lá na coluna A, se o cavalo sai daí, cai peão. A F3 foi jogado pelo Krikor e agora a torre em A5, fixando o alvo. Rei F2 melhorando a posição do rei, vai fazendo o que pode aqui o Krikor. Rei F8 também, cada detalhe conta. Aqui rei E2, rei E7, os reis vão à luta. Torre G1 pelo Cricão, pensando em agora uma ruptura na ala do rei, quem sabe. Rei F8, o rei fala, peraí, sólido como uma rocha, já protege aqui em G7, que nem atacado tá. A partida seguiu com o rei D2 e o Krikor fala, você leva o rei pra lá, agora eu vou com o rei pro outro lado, vou criar algum desequilíbrio. Torre E8 foi jogado pressionando o peão, aqui torre B6, o rei tá protegendo tudo. Torre B6 fixando o alvo aqui
B7, rei E7 foi jogado e agora H4. O Krikor falou, ó, se você for muito longe com esse rei, eu vou fazer uma ruptura e vou te atacar, hein? E aqui, então, o rei D8, ele fala, não tô nem aí, pode ir lá. O Krikor segue com torre de B em B1 e agora rei aqui em C7, o rei chegou para apoiar a ala da dama. O Krikor segue com torre G2, preparando agora, mudou aqui o lado, vou atacar do outro lado, vou atacar na ala do rei. Torre E7 foi jogado já se defendendo o peão de G7, que nem atacado está. Esse cara é uma rocha. Torre C1 jogado pelo Krikor, rei B8. Como você vai atacar esse cara que joga rei B8? G5, bora criar uma ruptura. H pro G5, H pro G5, F5, mantendo a coluna G fechada, o peão protegido por todo mundo. A partida seguiu com torre H2, o Krikor quer achar um caminho, ele busca a coluna H. Torre 8 foi jogada e agora a torre chegou em H7. Conseguiu uma torre ativa contra uma torre passiva aqui do Zia. Já é um ganho, já é um ganho. A partida seguiu com torre de C em H1 e agora rei aqui vem para casa de C7 e o Krikor manda bala com torre H8 e aqui torre de A em A8 protegendo a torre. Lance 41 feito. Todo mundo vai ganhar aqui, ganhou mais meia hora no relógio, tá? E o ponto é o seguinte, o cara jogou 41 lances impecáveis aqui contra o Krikor, a posição está equilibrada, né? No entanto, o Krikor tem uma posição aparentemente um pouco mais ativa, tem uma torre um pouco melhor colocada, é só esse detalhe, mas o Krikor precisa ganhar, pessoal. Agora o Krikor fala o seguinte, você jogou 40 lances muito bem jogados, torre por G8, agora torre por G8, eu te respeito. Você jogou bem a abertura, você jogou bem o meio jogo, agora eu quero ver você jogar o final. Cavalo em E2 foi jogado aqui pelo Krikor, bispo em E8, temos aqui o cavalo, pula para casa de F4 e agora existe ameaças aqui de jogar com torre H7 e até capturar aqui em G7, quem sabe dar um duplo e ganhar um peão. A partida seguiu com o rei D7, já tirando a casa de E6 do cavalo. A5 aqui pelo Krikor, né? Talvez aqui, uma outra estratégia aqui é difícil pro Zia, né? Aqui ele joga com rei D7 e tenta jogar sólido mais uma vez. Talvez um rei B6 aqui seria mais promissor, né? Podia dar mais dificuldade aqui pro Krikão, jogar com rei aqui em A5 mesmo na coragem, deixando a partida aqui mais arriscada, né? Com chances aqui de capturar, criar um peão passado, permitindo mesmo a entrada do cavalo, seria um final mais ardido. Mas aqui o Zia vai jogando sólido, rei D7 e o Krikor aproveita para jogar o peão aqui em A5. O rei das pretas não entra mais. Tá fechada essa porta. A partida seguiu com rei E7 e agora rei C3. O Krikor tem um caminho aqui muito interessante. Bispo D7 foi jogado e agora cavalo aqui em G6 cheque. Tem 3 minutos o adversário. Já gastou quase todo o tempo. É rei D8 e agora o Krikor segue com torre H7. Uma torre muito ativa contra uma torre passiva. Bispo em 8 ataca o cavalo vem para E5. Bispo D7 e aqui rei B4. O Krikor tem o rei melhor colocado, a torre melhor colocada, um cavalo melhor colocado. A partida seguiu com o bispo em E8 e agora rei C5, melhorando a posição do rei ainda mais. Rei C7, não permitindo o aniquilador, rei B6 e aqui bispo C. Aqui o Krikor faz o seguinte, eu quero jogar o cavalo aqui em G6, mas eu não posso, porque o bispo dele não está deixando. E aqui o Krikor vai para uma ideia sofisticada de triangulação. Olha que bonita e sofisticada e avançada a manobra do Krikor. Bispo C2. As pretas praticamente não tem lance. É um zug-zwang quase aqui. Porque, pensa, para onde vai jogar aqui? Cavalo, por exemplo, aqui em F7, perdeu no ato, né? Cavalo por F7, bispo por F7, bispo por F5. Então não é possível jogar desta maneira. Que mais dá para jogar aqui? Dá para jogar o cavalo aqui em C8? Também não pode, bispo por F5 direto. Tá, ok, o problema é F5, então tem que jogar bispo D7, de fato. Mas o cavalo continua protegendo aqui em F5, né? Então, bispo D7 acaba sendo o único lance da posição, né? Se a torre sair daí, cai aqui em G7. É praticamente um zug-zwang, a condição ideal para triangulação. Porque agora, depois de bispo D7, não é zug-zwang porque as pretas têm esse lance, e esse lance de fato é bom, mas força a triangulação, porque o Krikor segue com bispo D1, e depois de bispo E8, bispo D3 e agora é a vez das pretas jogarem e as pretas só podem jogar bispo D7 e o Krikor conseguiu o que ele queria. O bispo em D3 e a vez dele jogar com o cavalo aqui em G6, vai jogando um final impecável aqui o Krikão. Cavalo chega em G6, esse cavalo é muito forte agora. Cavalo em F7 foi jogado indo para o contra-jogo, F4 protege e agora rei D8 e o Krikor consegue ganhar a casa de B6, olha só, ele vai sufocando aqui o adversário, conseguindo melhorar a posição do rei, melhorar a posição do cavalo. A partida segue com cavalo D6, cavalo em E5, agora foi jogado pelo Krikor. O Zia joga sólido, né? Ele continua protegendo tudo aqui em F5.
A partida seguiu com o cavalo C8 cheque e aqui o Zia tava sem tempo no relógio. Ele joga esse lance e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Ele jogou um lance ruim aqui, tá vindo rei por B7, ele jogou qualquer coisa. Aqui rei por B7, cavalo D6 cheque, rei B6 e não tem jeito, né? Aqui a posição entrou em colapso, né? Aqui um bispo C8, qualquer lance, A6 chegou e não tem como parar esse peão, rei E7, qualquer coisa. Aqui cavalo por C6 cheque, a posição realmente entra em colapso, né? Mas agora é o seguinte, pessoal, aqui o Zia poderia ter sido mais resistente, talvez jogando com bispo C8 ou rei E7, talvez fossem lances mais resistentes aqui da posição. De qualquer maneira, o Krikor ia conseguir mais uma vez jogar um bispo C2, por exemplo, depois de bispo E6 seguir com bispo B3, depois de um bispo F7, cavalo D3 e o cavalo vai para C5, a pressão é em B7, o rei está muito bem colocado, a posição vai desmoronar de qualquer maneira, né? Por exemplo, o bispo G6 atacando a torre volta e depois de um bispo F7, cavalo chega em C5 e aqui não tem como defender. Torre A8 iria para um contra-jogo interessante, se o rei se distanciar demais aqui, tá caindo em A5, mas aqui poderia seguir com torre A2 e o peão de B7 não tem mais defesa. Torre B8, rei A7, joga a torre para longe, cai em B7 e aqui as brancas certamente têm um final vencedor por conta do peão passado, né? Um final maravilhoso do Krikão aqui, uma vitória que a gente precisava contra a Bangladesh, foi preciso demais aqui o Krikor, fez aqui, olha só, 92,8% de precisão, dominou aí a partida e realmente teve que esperar o erro do adversário, porque o Zia jogou aí 50 lances perfeitos contra o Krikor, né? Mas em algum momento ele não aguentou a pressão, o relógio dele ficou ruim e ele acabou errando e o Krikor então fez um melhor gerenciamento do tempo, melhor lances mais precisos e conseguiu aí essa vitória, né? Muito bem, galera, 2-1 aí para Bangladesh. Agora a gente precisa ver a partida da locomotiva Sup, né, para ver como é que vai ser aí se o Brasil consegue igualar o Sup com a obrigação de vencer para igualar o match aí contra a Bangladesh. Tá bom, galera? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!